Jenkins é uma cantora inglesa que faz o maior sucesso neste momento. Está no top do Hit Parade inglês, é uma mezzo-soprano. Ela mistura música clássica com popular. Imagine que ela vendeu 4 milhões de cópias. Daqui a pouquinho vocês vão tê-la comigo, vão conhecê-la um pouco melhor. Katherine Jenkins. De 29 anos, eu tenho muito prazer em entrevistá-la, porque ela, na qualidade de mezzo-soprano, ela mistura músicas clássicas com populares. Não é a sua primeira vez, né, Katherine, no Brasil. Apesar de você ter vindo já uma vez, você se limitou a conhecer São Paulo. I came to Brazil a few years ago, maybe a couple of years ago, to Sao Paulo for my first time. I was the ambassador for the brand Mont Blanc, and they invited me here to perform at the opening of one of their stores. So this is my second time. I'm only here again in Sao Paulo, but I love Brazil, and I'm looking forward to seeing more of it when I come next time for concerts. O gênero de música que você canta, mezzo-soprano, e você mistura o clássico com o popular, eu queria saber como é que você se interessou por esse gênero. Well, I've been singing since I was little. I did my first performance when I was 4 years old, and I learned to sing in church. So I started training my voice in this lyrical kind of way. And then when I started having singing lessons, the teacher recognized my voice and said, I think you should be singing classical music and you should be singing opera. And I heard it and I totally fell in love with it. O seu CD é o número 1 nas paradas britânicas. E nós sabemos que na Inglaterra nós temos uma cultura rock pop muito importante. Você está rompendo barreiras, você está colocando uma música, na minha opinião, de mais sensibilidade ao público mais jovem. Fale um pouquinho disso. I always wanted to make classical music for everybody, and definitely in the last few years, you know, you've been seeing classical albums competing with the pop and the rock albums up, you know, in the pop charts. And I just feel like, you know, classical music should be for everyone. It should be especially for young people. And I want to share my music with everyone so that hopefully we get more and more people interested. Nós vimos uma música sua, que aliás eu queria colocar agora no ar, que é Brings Me to Life, não é? Você lembra muito Brigitte Bardot, a grande atriz francesa, grande símbolo internacional. Como é que você lida com o seu sex appeal? Já fizeram essa comparação que no Bring Me to Life você lembra Brigitte Bardot? You like Brigitte Bardot? Oh, for sure. And you know, that's such a compliment. I don't see myself like Brigitte Bardot at all. But that's really, really lovely of you to say that. But I was inspired very much growing up by a lot of the black and white films of Hollywood. People like, you know, Marilyn Monroe and Maria Callas, Judy Garland. So maybe I was influenced in this video a little bit. Mas é uma Brigitte Bardot de 29 years, 29 anos. Vamos ver se eu tenho razão. Roma bella mi appare, solitario il mio cuore disilluso d'amor vol nell'ombra accanto a fontana e un balcone. Olha, eu quero confessar que eu estou muito emocionado de estar ao lado
de um dos maiores tenores do mundo de todos os tempos, José Carreras. Carreras, muito obrigado pela entrevista. Carreras, eu pesquisei um pouco a sua história e cheguei a um ponto importante que eu queria que você confirmasse ao meu telespectador, que você só se decidiu ser cantor. O que teve uma influência máxima na sua vida foi um filme de Mário Lanza interpretando Caruso no cinema. Que você via esse filme sistematicamente, isso teve uma influência muito grande na decisão de você se envolver com a sua arte. ¿Isso es verdad? Es cierto, es cierto. En Barcelona, en mi ciudad natal, un domingo por la tarde con mis padres, yo era muy jovencito, tenía 6 años solamente, fuimos al cine y por casualidad la película que daban este día era El Gran Caruso, o sea, la vida de Caruso, protagonizada por Mario Lanza. Y la voz de Lanza, su personalidad y su carisma tuvieron, se ve, una influencia muy importante para mí. Mas você já cantava? Sí, yo empecé a cantar en casa, entonces mis padres se dieron cuenta que yo tenía un instinto, una intuición para la música, para el canto. Empecé a estudiar música con 7 años, pero siempre con la idea de ser cantante, no de convertirme en un instrumentalista o en un músico, director de orquesta. No, yo quería ser cantante. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' velata accompagna. E aí, os seus pais lhe facilitaram essa sua vocação? Ofereceram-lhe escola para... Como foi? Eu queria saber como foi que você chegou a essa posição maravilhosa, com a sua voz que sempre nos encanta, com essa coisa que toca no nosso coração. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en esta familia que tenía una cierta sensibilidad pues por los temas artísticos y por los temas musicales, y desde el primer momento mis padres y mis hermanos me apoyaron, creyeron en mis posibilidades. Yo empecé a estudiar música a los 7 años, pero yo continué mis estudios también de bachillerato, Sí. e incluso fui a la universidad en Barcelona, estudié un año de química. ¿Sí? Pero hubiera sido un químico patético. Patético. No, pero siempre coordinándolo con los estudios de música y más tarde de canto. Carreras, o que mudou na sua vida a leucemia que você venceu? Bueno, sí, yo tuve la suerte de ganar la batalla. ¿Y qué cambió? Pues cambió que uno se da cuenta que en la vida cambian las prioridades. La vida toma otra dimensión, muchas cosas en la vida toman otra dimensión. Uno madura más rápidamente, uno se da cuenta de lo importante que es ser condescendiente, intentar establecer un diálogo con las personas, intentar solucionar los problemas de manera, digamos, amigable, todo este tipo de cosas. Lo que ocurre que cuando uno, después de superar una enfermedad de estas características, tiene la suerte que los años que van viniendo uno se encuentra bien y hace una vida completamente normal en todos los aspectos, sea en el aspecto profesional que en el aspecto personal, uno cae de nuevo en los errores Sí. Que antes cometía, ¿no? Lógicamente porque somos humanos, pero yo creo que lo que cambia, repito, es este pensar un pouco más en los demás, ser menos egoísta. Você hoje tem uma fundação dedicada à pesquisa de leucemia. Correto. Eu queria que o Brasil pudesse saber algo mais sobre essa sua fundação. E quem sabe não recolhemos aqui uma receita importante para que possamos fazer igual no Brasil. Bueno, nosotros durante el periodo de mi enfermedad yo recibí muchísimas, miles y miles y miles de muestras de solidaridad y afecto por parte de la gente, y me sentí en deuda no solamente con la sociedad, sino también con
con la sociedad científica, con la comunidad científica. Y entonces pensé que la mejor manera de intentar pagar esta deuda era crear una iniciativa que luchara contra la misma enfermedad que yo padecí. Entonces nuestra fundación fue creada en el año 88. La Fundación Madre nació en Barcelona, mi ciudad, y después a esta madre le han salido hijas, ha tenido hijas en Estados Unidos, en Alemania y en Suiza, y estamos haciendo, creo, un trabajo importante en lo que es el apoyo a la investigación, el dotar también a los centros hospitalarios de infraestructura necesaria para mejor tratamiento y terapia para los pacientes de leucemia. En fin, también somos el registro en España, el registro oficial de donantes de médula ósea, y esto es algo que quisiera comentar, si me permite. Por favor. Creo que es importante que el público brasileño se dé cuenta de la importancia de la donación de médula ósea. Y esta es una prueba magnífica de solidaridad, sí, de ayuda al prójimo. É verdade que você e o Plácido Domingo eram rivais e foi justamente a doença, a leucemia, que os reaproximou. Tem uma participação de Plácido Domingo nessa sua doença, nessa sua cura? No, bueno, Plácido y yo tuvimos siempre muy buena relación. Alguna vez hubo algún tipo de episodio que forma parte de la profesión, pero tuvimos siempre muy buena relación. Incluso Plácido, durante mi estancia en el hospital en Estados Unidos y en Barcelona, pues él vino a saludarme, vino a visitarme, y esto evidentemente fue para mí una gran inyección de moral y de determinación. Carreiras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti formaram os emblemáticos Três Tenores, alcançando um feito inédito para a história da ópera. Eles se apresentaram para milhões e milhões de pessoas. O CD do trio entrou para o Guinness Book como o álbum de música clássica mais vendido no mundo. Carreira já gravou mais de 150 discos, que juntos venderam mais de 60 milhões de cópias. Já foi contemplado com inúmeros discos de ouro e platina pelas suas vendagens ao redor do mundo. Formou o grupo Os Três Tenores. Como é que o grupo se formou, Carreiras? No era un grupo, no era un grupo, éramos tres tenores que un día decidimos cantar juntos. ¿Mas cómo? Nació por dos motivos principalmente. Alguien nos pidió, queremos hacer un concierto muy especial para los mundiales de fútbol de Roma en 1990. Con muchos cantantes, los mejores cantantes del mundo, una gran maratón de cantantes de ópera, etc. Y tuvimos la idea que quizá era mejor que fueran tres tenores los que cantaran estos conciertos, que quizá tenía un interés mayor para el público, había un poquito más digamos, de este pequeño morbo que a veces se necesita para este tipo de cosas. Y los tres nos pusimos de acuerdo y también fue una manera, por parte de mis compañeros, mis colegas, de celebrar que yo hacía muy poco que me había recuperado y que volvía a pisar los escenarios. Pareggiando festa, che bella cosa una giornata sole, hai la flore a te.
Catherine, a música clássica no Brasil, ela é reservada, sem dúvida alguma, para um mercado muito pequeno. Um mercado elitista, eu diria. Portanto, ela tem as suas limitações comerciais. Como é que é na Inglaterra? Se bem que você mistura o clássico com o popular, mas a música puramente clássica, como é na Inglaterra? Well, when I started making my albums, I would talk to people and tell them, I was studying to be an opera singer, and immediately people would say, "No, you don't look like an opera singer. You're not telling us the truth." Or, they would say, maybe opera is for older people or rich people, or maybe it's very elitist. And I feel like it should be for everyone. So that's why on my albums I try and choose pop songs and I try and sing them in my style of classical music, and making it more accessible for people so that no one's ever intimidated by this kind of music, because it should be for everyone. Les ânes de cuivre et d'argent, Ulysses sous les beaux baissés, orange de rouges et brunes, les autres fait flotter au vent. La danse chante mariée, la danse chante mariée, d'abord Titi si c'est timide, nous vivons ensuite, et plus rapide, sur la montée. Olha, ela cantou no aniversário da Barbra Streisand. O que é que você aprendeu com Barbra Streisand? I was so lucky to be able to go to Barbra Streisand's birthday party when I was making the album. I got to sing for her. Suddenly, out of the blue, I didn't even know I was going to this party, but within 5 minutes of turning up, I got asked, okay, well, you have to sing for Barbra. So I sang for her and for all her Hollywood friends. And afterwards, she was very complimentary. She was like, wow, you have an amazing voice. You should be singing my songs. So she recommended some of her songs that I should sing, and that was amazing. Catherine Jenkins, eu aviso vocês quando os seus shows forem no Brasil. Welcome to Brazil. And thank you. Catherine Jenkins, vamos vê-la cantando um pouco mais. Qual é a lembrança mais viva que você carrega de Luciano Pavarotti? Bueno, yo tenía una magnífica relación personal con Luciano, de amistad de muchos años, pero Luciano era un hombre muy generoso, un hombre muy divertido, un hombre con el que se podía hablar de todo tipo de cosas, de las cosas más superficiales y también de las cosas más profundas, y era un hombre que te enriquecía hablar con él. Era un filósofo, tenía esta filosofía un poco, como dirían los italianos, de contadino, sí, de filosofía del pueblo, ¿no? Sí. Pero era un hombre de verdad entrañable y yo tengo un recuerdo maravilloso. That's all I ask of you. Olha o privilégio. Eu e Sidney Oliveira ajudando o maestro João Carlos Martins nos seus últimos retoques para o comercial que ele vai gravar em nome da Ultrafarma e das vitaminas Sidney Oliveira. Maestro, que prazer em reencontrá-lo. Bem, quando você, aos 76 anos, se sente um jovem, é porque essas vitaminas funcionam mesmo. Sidney, você já mandou um lote de vitaminas para o João Carlos antes deste momento. Claro, claro. Ficar bem vitalizado. Bem vitalizado. Sempre tem na casa dele. Eu mando, sempre. Parabéns pela sua ideia de envolver o nosso maestro, que é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio internacional, ligar o seu nome aos produtos da Ultrafarma, aos produtos Sidney Oliveira. Bem bacana. O que eu acho é o seguinte, o que realmente Villa-Lobos dizia,
não é um público inculto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. Então, quando eu vejo uma empresa, uma instituição, investir na música clássica para um comercial, eu acredito num Brasil melhor. Porque é uma forma de mostrar que cultura e esporte, por acaso o Neymar faz parte do nosso grupo. O nosso casting Ultra Farma. Porque eu quero dizer uma coisa para você. A cultura mostra o talento do povo brasileiro e o esporte a determinação. Então eu fico feliz de participar desse projeto. A Ultra Farma está sempre ligada a projetos dessa natureza. Tem que falar, sim. Eu acho que está sempre sobre projetos culturais, iniciamos agora, o esporte e tal, mas está sempre ligado. Agora o que o maestro falou aqui me emocionou. Te sensibilizou. Sensibilizou Te muito. estimulou a continuar. Estimulou, claro. Isso a gente não acha que não paramos mais nunca. Mas, Sidney, isso que o maestro falou, você falou para mim. É mais ou menos parecido. Mas ouvir do maestro é diferente. Muito diferente. Não, eu não falei com essas palavras que ele falou. Eu acho que Você falou que a sua intenção é sempre essa, é colocar o povo brasileiro, colocar sua marca, colocar a Ultra Farma de uma forma digna a todo mundo. Se o produto já é digno, precisa ter gente digna falando dele. Certo, eu me sinto realmente feliz de estar aqui. Pela primeira vez, eu tive 2 astros brasileiros me vestindo. Pô, você quer orgulho maior, Maurício? A batuta vai vibrar mais agora. Evidentemente. E as mãos, como estão? Bem, Eu não gosto muito de falar disso, mas o público sempre Não, quer mas eu saber. falo. De repente, está voltando aí. Não, o Paulo Niemeyer conseguiu um milagre numa operação no cérebro. Durante 4 meses eu pude tocar profissionalmente, com a mão esquerda. Mas por problemas genéticos, a mão voltou a fechar. Mas os 4 meses que o Paulinho Niemeyer concedeu à minha vida, valeram por uma vida inteira. Você está copiando como a sua mão. Consegui tocar durante 4 meses, depois eu fui vendo que ela foi fechando novamente. Agora, o importante é que tudo isso está relatado no longa, que será lançado no começo do ano que vem. Já foi filmado aqui em São Paulo. Chama-se João, um novo filme sobre a vida de João Carlos Martins. Começa em São Paulo, depois Montevidéu e depois Nova York. As filmagens já acabaram. O Alexandre Nero faz o seu papel. E você não pode imaginar Você aprovou? que trabalho fantástico que ele fez. Ele faz dos 35 até a minha idade de hoje, 76 anos. O Rodrigo Pandolfo, um ator fantástico, faz dos 18 aos 35. Uma criança, um menino chamado Davi, fez com 8 anos, depois a passagem de mão com 13 anos. E tem tudo que aconteceu na música é pura realidade. Tudo documentado em jornais em qualquer lugar do mundo. É um filme biográfico. Não é um filme biográfico, porque na parte de dramaturgia, aí o Mauro Lima também fez a parte da criatividade dele. Eu diria que na parte de dramaturgia, 50% é a minha vida e 50% é a ideia do diretor. Mas, João Carlos, você já foi alvo de 2 filmes internacionais, europeus, que foram documentários. Exatamente. Um feito na França e na Alemanha, que é do canal Arte, o canal mais importante de artes na Europa, e o outro foi feito na Bélgica. E finalmente foi feito um documentário aqui na Cultura que fez, mas o importante é você chegar aos 76 anos. A minha vida, eu tenho toda a humildade de dizer que a minha vida teve altos e baixos. E eu não tenho nenhum sentimento de dizer para o diretor: se eu tive um problema na minha vida, esse problema tira fora do filme. Em absoluto, você tem que relatar a minha vida com os altos e baixos.
Então, nos 60% ou 50% da realidade, é tudo o que aconteceu. O resto tem a dramaturgia do Mauro Lima, que é fantástico. A Aline Moraes faz um trabalho maravilhoso. O Caco. Então, é um filme que a gente nunca sabe o resultado. Pode acontecer muita coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. Maravilhoso! João Carlos, mas você poderia falar alguma coisa sobre os seus 2 livros, ou se falta alguma coisa e vem um 3º livro aí? Acho que tem. Tem muita coisa, Celine, bem lembrado. Por acaso, 2 são 3. Teve primeiro o principal crítico do New York Times e da rádio do New York Times, David Dubois, escreveu um livro sobre mim em Nova York nos anos 90. Depois teve um livro chamado A Saga das Mãos, que eu mesmo contei. E finalmente o Ricardo Carvalho, você conhece, que fez a biografia do Dom Paulo Evaristo Arce, fez agora o último livro chamado Maestro. E esse livro conta o cotidiano da vida de um maestro. E que você que passou os detalhes do cotidiano da vida de um maestro. Eu falo como é que é o cotidiano da vida de um maestro. Você acorda ouvindo bar? Você levanta de manhã, bar! Eu acho que a primeira coisa que um maestro tem que ter, eu detesto falar essa palavra sucesso. Se você tem uma barreira que você não consegue ultrapassar, você tem que ter a humildade para saber que não pode ultrapassar. Deus colocou. Tem outra barreira que é praticamente impossível, para esse você tem que ter a determinação. Então a grande diferença é separar uma coisa da outra. Agora, na parte do maestro em si, o que o maestro tem que ter? Se ele alcançou o sucesso, ele tem que ter a palavra humildade, ou seja, discutir com os músicos, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um apelo, eu diria quase carismático, perante o público e perante o seu próprio país, eu digo na relação da sua profissão. Mas para ser carismático, basta você ir todo dia tomar uma aula com o Sidney, que você aprende o Sidney. Você aprende o que quer dizer. Agora, Sidney, se eu fosse considerado pela crítica internacional o maior intérprete de bar de todos os tempos do mundo, eu ia esnobar muito. Eu não teria essa remissão à modéstia, brincadeira. É que nós conhecemos o João Carlos Martins há muito tempo e nos permitimos algumas brincadeiras diante do maestro, porque é isso que o público quer, um pouco mais da sua intimidade. Eu acho que o que há hoje, atualmente, ainda outro dia o presidente de um dos maiores institutos de pesquisa falou, realmente você como pianista, eu não diria que foi o maior intérprete de bar, mas eu diria, como diz o nosso querido Marcelo Taz, nos top 5 eu acho que eu estou, entende? Mas então, o que eu digo é que, antes de tudo, você tem que ter um objetivo na vida. E hoje, aos 75 anos, eu estou anunciando meus projetos para os próximos 25. Inclui um sertanejozinho ou não? Já fiz com Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. Já teve. Ficou muito bom. Ficou muito bom. bom. É excelente. Você acha, eu tenho uns pensamentos meio loucos, assim, que falta educação musical no Brasil. Se fosse baixado um decreto, graças a Deus que ninguém baixa decreto no país, mas todas as emissoras de rádio seriam obrigadas a tocar música clássica, 24 horas por dia. Em 10 anos o povo ia estar com seus ouvidos educados. Por exemplo, aliás, nesse mês, a principal rádio de Israel, de música clássica, está dedicando o mês inteiro a mim, das 10 às 11 da noite. Mas você, quando eu chego... Para você ter uma ideia, a Baquiana Filarmônica, sede de São Paulo, já atingiu mais de 12 milhões de pessoas ao vivo. Então você não adianta só estar aqui nesse grande teatro,
está num Lincoln Center, está num Carnegie Hall, você tem que estar na periferia, você tem que estar na Fundação Casa, você tem que estar em presídio, você tem que pegar e mostrar a democratização da música clássica. Eu ontem mesmo fiz um concerto, eu cheguei a um público de quase 20 mil pessoas. Eu cheguei e falei, a orquestra vai tocar o primeiro compasso de uma música, nós não combinamos nada, mas vocês vão cantar o segundo. Aí a orquestra pega e faz pam, papam, papá, papá, papá. Todo o público pá, papá, 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 papá. Eu falo, essa é a força da música clássica, porque essa música foi escrita há mais de 200 anos. João Carlos Martins e Ultrafama. Sidney, parabéns pela sua ideia. Faltou alguma coisa fundamental? Faltou de falar do projeto do João Carlos, não é? Baquiana Filarmônica do SESI. Bem, essa orquestra, conforme eu disse, já atingiu milhões e milhões de pessoas. E o nosso projeto, para trazer jovens para esse mundo fantástico da música clássica, hoje já temos 6.700 crianças e estamos fazendo, por exemplo, quando você pensa que um concerto que eu dei na Fundação Casa era uma quinta-feira, o pai chegou com o filho na quinta-feira, falou, meu filho teve a liberdade na segunda. Ele pediu para ficar preso mais 3 dias para poder falar obrigado para o senhor. Que bonito, Tem que coisa lindo. que lindo. possa gratificar mais você, é impossível. Impossível. Sidney, parabéns por ter trazido o João Carlos Martins. Eu sei que o projeto com a Ultrafama inclui vários mini concertos. Como é que é? São concertos que vão ter nas igrejas, na Catedral da Sé, na igreja de São Judas e na igreja de São José da Lagoa. Então vão ser concertos mensais, são 12 concertos, né? Isso significa que pelo menos por um ano... Não, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é trazer a Europa para o Brasil. Por quê? Porque quando você chega na França, você chega na Alemanha, do mesmo jeito que eu fiz concertos nos principais teatros, tem concertos em igrejas. E esses concertos em igreja atraem um público fantástico. No momento que aquela pessoa que entrou numa igreja para assistir um concerto, essa mesma pessoa que vai no teatro no dia seguinte. Então, é da maior importância você trazer a Europa para o Brasil. É um programa para azular o sangue. Assiste-se um concerto desse com os amigos e depois vai jantar com bom vinho. Não é? Isso é bom, isso é bom. Um abraço. João Carlos Martins, nosso querido amigo, e agora junto com Ultrafama do Sidney Oliveira, que vocês tão bem conhecem. Parabéns, Sidney. Obrigado. Agora vamos lá, porque vai começar a rodar o comercial. E eu quero captar algumas cenas aqui no backstage, direto do Teatro Municipal de São Paulo. O diretor do comercial é o César Neto, que está conversando com o João Carlos, com seus assistentes. O César Neto foi quem me dirigiu. Eu fui coadjuvante no comercial do Neymar, lá em Barcelona. Vocês viram o resultado, que bacana. João Carlos, vou interromper só para colher um depoimento do César Neto, que ele me dirigiu também no comercial. Tudo bem, querida? Tudo bom? No comercial do Neymar. Conta para eles, mais ou menos, dá uma palha de como é que vai ser o resultado final desse comercial. Para resumir, basta mostrar essas fotos aqui, ó. Esse é o João Carlos? O maestro e o pai do maestro. Como é que era o nome do seu pai, maestro? José da Silva Martins. Ah, vocês são... Essa é a mãe. Essa é a mãe do maestro, João A mãe Carlos. chamava como, maestro? Alaí Gandra Martins. Alaíde. Alaí. Gandra Martins, que é o Gandra do meu irmão Ives. Ives Gandra Martins, maior jurista brasileiro e irmão de João Carlos Martins. Eu sei que isso não dá para evitar. O que mais, César? Mostra aí o que mais você tem. Aqui é o maestro, 14 anos, maestro, talvez? 13 anos aqui. Olha só, Leandro, maestro com 13 anos. A gente foi ver as fotos na casa dele,
né? E de repente a gente está passeando pela casa e daí ele senta no piano e começa a tocar Luísa. Aquilo ali é uma imersão que o diretor faz, mas é muito mais que isso. É entrar num universo tão lindo como a vida dele profissional. Então, tá aqui hoje é muito mais que filmar um comercial. É saber da história, levar isso para sua vida, passar isso para o seu filho. Eu tô muito... É um comercial que, de uma certa forma, então, passa pela história de João exatamente. Carlos Martins. As fotos não estão aqui à toa, tá? É um trajeto dele, do camarim dele, montado atrás do palco, um camarim especial, até ele chegar na orquestra. O friozinho na barriga que todo artista sente, como a Fernanda Montenegro já disse, que ela sente até hoje, antes de ela entrar no palco para uma peça. Então essas fotos estão aqui para a gente buscar toda a memória emocional, porque nada mais do que um olhar verdadeiro. Que bom. Para o seu passado, para o seu presente. Então a gente coloca aqui e busca isso dele. Né? Então a gente, é o trajeto, ele sai do camarim, anda pelo municipal até chegar na sua orquestra, nos seus amigos, nos seus colaboradores e assumir ali o comando. César. Grande diretor, aguarde em breve nas televisões do Brasil. João Carlos Martins, em nome da Ultra Farma. Éder! Nossa, que velocidade! Deixa eu apresentar para vocês o Éder Giaretta. Tudo bem, Éder? Tudo bom, Maurício? Você é de Birigui, não é? Birigui. Você mora em Birigui? Moro. É um pianista. Foi uma das coisas mais difíceis para esse comercial, foi achar um cara que tocasse com tamanha rapidez que pudesse ser o dublê de mãos do maestro João Carlos Martins. O Éder, a escolha recaiu no Éder. Que legal. É isso aí, é um prazer, uma honra imensa, né? Poder representar o João Carlos Martins, poder estar trabalhando com esse mestre, uma pessoa que eu admiro muito e me sinto extremamente honrado de poder estar ao lado dele. É sempre uma lição de vida estar do lado dele, uma lição e um aprendizado musical, pessoal, sempre demais, tá? No filme biográfico dele, você também é quem toca. Exatamente, isso. Eu estou fazendo, o que tiver pegando de mãos são as minhas mãos que estão fazendo. As mãos do Éder. Exatamente. Mostra mais um pouquinho para nós. Opa, maravilha. Éder Giaretta, olha só. Quando eu era menino. Foi um dos primeiros teatros que eu toquei na minha vida. E foi aqui que durante muitos anos eu mostrava o percurso que eu estava fazendo, a trajetória que eu estava fazendo à procura do perfeccionismo e da emoção. Então essa casa tem um significado enorme para esse velho maestro.